Fala pessoal, e aí, beleza? Meu nome é Lucas e esse é o canal Ordem a Mercado, seja bem-vindo. Hoje eu quero mostrar para vocês uma forma de você conseguir descobrir o preço teto de uma ação, o preço-alvo, qual que é seu preço de entrada. A gente fica em dúvida pra caramba quando tá querendo investir, você já selecionou um ativo, independente da sua expectativa, se é de longo prazo para carregar para a vida inteira, ou você quer fazer um trade e aproveitar uma oportunidade. Qual que é o preço que eu pago? Será que preço realmente importa? Eu preciso me preocupar em pagar barato ou caro? Os grandes investidores, o consenso, o comum é que o preço realmente importa. Então aqui eu vou mostrar uma forma de a gente aplicar um modelo matemático bem tranquilo, tá? Na prática, né? E como que eu chego num preço-alvo, tá bom? Então aqui, ó, já deixei tudo pronto para você não ter nenhum tipo de trabalho. Essa planilha, ela vai estar disponível no primeiro comentário. Eu vou deixar um link do Google Drive, um arquivo do Excel, só você clicar lá, baixar e utilizar, tá? Bem rapidamente aqui, eu utilizei diversos índices de mercado, tá? Para você poder aplicar isso aqui. O recomendado é que se use o Ibovespa. Ah, mas o Ibovespa ele não representa todas as ações, ele não representa todo o mercado. Só que as ações que compõem o índice Ibovespa, Vale, Petrobras, Ambev, Bradesco, Itaú, entre outras gigantes, elas meio que balizam o mercado. E aqui eu vou utilizar um modelo matemático chamado de CAPM, e uma das variáveis desse modelo é o beta, e o beta é o índice de mercado. Por que eu estou falando tudo isso? Quando o índice Bovespa cai, puxado por essas grandes empresas, a tendência é que o restante do mercado acompanhe, tá? Mas se você não quiser utilizar o Ibovespa, eu já deixei aqui o índice de small caps, o IBRA, o índice de dividendos, o IBXX, índice de governança novo mercado, até o S&P 500 eu deixei aqui, tá? Já está pronto. O trabalho que você vai ter que ter é atualizar essa primeira linha aqui, porque como eu estou utilizando valores anuais, dia após dia muda, né? Cada dia que tem mercado, esse valor ele vai mudando, você tem que atualizar essas informações e quando virar o ano você vai ter que acrescentar uma nova informação, né? A gente vai ter que acrescentar 2024. Então você vai ter trabalho a partir de hoje para frente. Não sei se você está assistindo esse vídeo em 2045, mas até 2023 está pronto, tá? Aqui, ó, eu vou utilizar como medida de risco o desvio padrão. Eu vou acreditar que o retorno esperado para aquela ação, para o mercado, na verdade, vai ser o desvio padrão. Eu tenho que partir de algum lugar. Quando a gente utiliza modelos matemáticos, nós pressupomos que algumas premissas são verdadeiras. E no caso do CAPM, apesar de ser amplamente utilizado, a gente sabe que ele tem diversas deficiências. É um modelo criado por Merton e aquela galera lá da Fronteira Eficiente, lá da época do Markowitz, cara que tem prêmio Nobel. Então tem toda uma matemática aqui, mas pode acreditar que o mercado ele utiliza isso aqui mesmo ele tendo deficiências, tá? Então aqui eu já deixei o desvio padrão, já está automático, preço-alvo. Aqui, o que você vai fazer? Você vai utilizar a expertise de outras casas de análise, entendeu? Você não precisa calcular preço-alvo. Você vai pegar, vai acessar o tio Google e vai colocar no Google preço-alvo do ativo. Eu estou utilizando o Petrobras aqui como exemplo ilustrativo, tá? Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, é só para explicar. Tá difícil sair aqui. Aí vai aparecer no Google diversos preços-alvos. Anota todos, porque a gente sabe que a maioria das vezes aquilo ali não acontece, né? Então eu tenho aqui, achei um site que ele condensou esses preços-alvos, né? Eu tenho aqui Goldman Sachs, XP, Itaú, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco do Brasil e Safra. Perceba que são casas de análise de peso, né? Então eu tenho aqui desde R$29,40 até o mais esperançoso aqui para R$41 para Petrobras. Ao invés de você, qual que eu utilizo? Ao invés de você pegar somente um, anote todos. Igual eu fiz aqui, ó. Anotei todos, ó, 35,50, 27, 41 e tiro uma média. Entendeu? Nem mais, nem menos. Vou colocar uma média aqui. Nesse caso, quanto mais conservador você for, melhor. Você vai ter um preço teto mais baixo, vai te dar mais segurança. Eu utilizei a média aqui e fiquei satisfeito. Então, preço-alvo de Petrobras, 35,75, preço atual, 32,63. Dividendos, coloco o dividendo porque a gente tem uma projeção de preço-alvo, esse preço-alvo para daqui a um ano,
mas eu sei que eu vou ter dividendos no meio do caminho. Então isso aí acaba que eleva o meu lucro, né? No final, se o preço-alvo ele realmente bater em algum desses valores aqui e você tiver esse dividendo, você vai ter um retorno maior. Então é importante que coloque o dividendo aqui dentro como informação, tá? Para fins de dividendo, o que eu oriento a fazer? Entra no site Status Invest, né? Coloca o ativo que você está buscando, desce até essa tela aqui de dividendo, coloca aqui o máximo. Mais uma vez a gente tem que usar o bom senso e tem que usar a média aqui. Vou agrupar por ano. Veja bem, ó, Petrobras desde 2007 ela pagou em torno aí de R$1 por dividendo, R$1 de dividendo, né? Por ano. Chegou 2020, Covid, não teve nada. 2021 pagou bons dividendos, 5,65. 2022, isso aqui eu vou chamar de outlier, porque, poxa, mais de 10 anos para trás eu não tive um dividendo de R$16. Então 2022 eu não vou considerar para fins de média, tá? Tô sendo conservador. 2023 a gente já está com 5,90. Então aqui, se eu fosse considerar um dividendo seguro para fazer uma projeção com Petrobras, a gente sempre está trabalhando com expectativas, se elas vão acontecer ou não, eu não sei, né? Eu vou considerar aqui 5,90, 5,65 e R$1 por ano, tá? Então vamos tirar uma média disso aí, vai dar aqui, ó, 5,90 mais 5,65 mais, vou pegar aqui 5 anos de dividendos, então 1 mais 1 mais 1. Tenho 5 dados aqui, vou dividir por 3, ou vou dividir por 5, né? Então eu tenho aqui, ó, um dividendo de 2,91. Eu estou considerando um dividendo de 2,91 para o próximo ano. Pô, se ele for mais, excelente, mas eu estou considerando 2,91, sendo bem conservador. Vou lá no meu modelo e vou colocar aqui 2,91. Risk Free, que é a taxa livre de risco. Vou utilizar a taxa Selic, tá? Selic Over, ou CDI, né? Vai estar o mesmo valor ali, 3,15. A gente vai precisar do beta do ativo. Eu vou vir aqui no site quantibrasil.com.br/beta e vou colocar o ativo aqui, ó, Petri. Então tá aparecendo Petri 4, 1,20. Perceba que, apesar de muita informação, os dados eles estão muito fáceis de ser acessados, tá? Bem tranquilo mesmo. Coloquei o beta aqui de 1,20, o meu período eu vou deixar aqui de 1 ano, tá? Aqui tá a fórmula do CAPM, né? Eu tenho taxa livre de risco mais o beta, que multiplica o retorno esperado do mercado, que é esse desvio padrão, menos a taxa livre de risco, certo? Então, esse pedacinho aqui, ó, que é o retorno do mercado menos a taxa livre de risco, é o meu prêmio de risco, é quanto eu quero ganhar a mais por estar me arriscando. Então, se eu tenho aqui um retorno esperado, eu estou utilizando um desvio padrão de 25% e eu tenho uma taxa livre de risco de 13%, eu tenho um prêmio de risco aqui, nesse caso, arredondando, de 12%. Eu estou querendo que o mercado me dê a mais 12% para eu arriscar investir em Petrobras do que investir na Selic, que é a livre de risco aqui. Existem outros métodos para você utilizar a taxa livre de risco, né? Pode utilizar o risco país, o EMB1, EMB+, né? Você pode utilizar títulos americanos, mas aqui, se tratando de Brasil, eu me sinto muito confortável em utilizar a taxa livre de risco, tá certo? Aqui já está a fórmula do CAPM pronta. O que quer dizer esse resultado? Ele me fala que para eu comprar o ativo, eu deveria exigir um retorno de 27% a partir do preço de hoje. Então, se eu pegar aqui o preço atual, eu teria que acreditar que ele vai caminhar aqui, ó, que ele vai evoluir 27% em um ano. Isso aqui daria, vamos ver aqui, ó, esse vezes... Vamos ver quanto que ele chegaria. Então, R$ 41,72, tá? Tá aqui, ó, tem duas projeções para isso. Mas eu não vou acreditar que a partir deste ponto ele vai crescer 27, porque eu quero um preço teto, entendeu? Aí aqui, o que eu fiz? Eu peguei a média de alvos, né, que deu esse valor aqui, ó. Eu vou até deixar destacado. Ele é a média dos alvos, entendeu? Só que essa média ela é no futuro, né? Ela é um preço-alvo para daqui a um ano. E eu trouxe esse valor a valor presente, descontando essa taxa de juros. É aí que é o segredo do negócio, é aí que a gente chega no preço teto. Então, de acordo com toda essa equação aqui,
o meu preço teto hoje, se eu fosse entrar em Petrobras, seria 25,68, tá? Alguns pontos de atenção. Conforme o preço evolui, conforme acontecimentos políticos ocorrem, as casas de análise elas estão constantemente trabalhando esse preço-alvo aqui. Então você tem que utilizar isso aqui, você tem que ter o bom senso de saber que isso aqui não é uma receita de bolo que você vai colocar e vai dar certo. São expectativas. Nesse momento hoje, a expectativa é essa. Chega amanhã, os caras mudam, aí você pode reformular tudo ou você pode acreditar nessa informação que você viu, tá? Confiando aí na expertise, nas pessoas qualificadas, em todo o sistema que essas casas de análise utilizam para chegar no preço-alvo, tá certo? Só um detalhe, se você porventura não quiser utilizar o IBOV como sendo o retorno esperado de mercado, eu quero utilizar o índice das small caps, beleza, ele já está prontinho aqui, é a mesma coisa, só não está colorido. Você só tem que lembrar de recalcular o beta, tá? Porque aqui no site QuantBeta, ele está em relação ao IBOV, entendeu? Se você está utilizando aqui o índice small cap, você vai ter que calcular o beta em relação ao índice small cap. Puta, agora fodeu, né? Como que eu vou fazer esse negócio? Já deixei aqui para você também pronto, ó. Você vai colar a informação do índice anual, vai colar a informação do seu spot, que é o seu ativo que você está mexendo anual, e ele já está aqui, ó, a fórmula do beta calculando para você, tá? Deixa eu só mudar isso aqui, porque ele tem que ficar um número, não é uma porcentagem. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou utilizando o índice Small Cap e o spot que eu coloquei aqui, só para ter uma referência, MRV, entendeu? Lembra sempre de casar aqui, ó, os dados de porcentagem, deixar igual, tá? De um lado e do outro. Se você quiser utilizar mais valores, talvez o teu índice seja maior, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o IBXX, ele vai até, deixa eu ver aqui qual data que ele pegou, ele está indo até 2003, então você tem mais referência aqui de anos, né? Eu tenho aqui 21 menos 2, eu tenho 20 anos, não é? Porque o último ele não vai considerar. Eu tenho aqui de 2004 até 2023. Aí você vai pegar essas informações todas, vai copiar, vai colar aqui, entendeu? E o ativo que você está utilizando, se ele não tiver 20 anos, vamos supor que ele tenha 5 anos só de informação, beleza. Ele vai vir até aqui, ó, ele vai ter só isso aqui, 5 anos, certo? Aí na hora do beta aqui, você atualiza. Perceba que a fórmula aqui, ó o que ela está selecionando. Então tem que selecionar igual. Se você quer ter 5 anos, você vai puxar aqui para o F8. Vamos ver, ó, aí vai ter que ficar todo mundo igual, ó, no 8, ó. Deu 5, deu 6 anos, então é o 7, ó. 7, para ficar a mesma janela aí de dados, tá? Então agora tá todo mundo, ó, 5 dados, 7. Ó como é que o beta já mudou bem, né? Foi para 1,66. Sempre interessante pegar a maior janela de dados possíveis, tá certo? E aqui também tem o S&P 500, né? Talvez você quer aplicar lá fora, o conceito é o mesmo, não vai mudar nada, tá? Você pode aplicar em ativos de fora. O CAPM ele é universal, tá? Ele não é só do Brasil. Só os detalhes, né? Risk free, você vai ter que pegar a taxa de risco americana. Aqui eu utilizei um Treasury de 10 anos e o meu índice de referência aqui eu peguei o S&P 500. Então tá aqui o S&P 500. Tem um desvio padrão aí, um retorno esperado de 14%, entendeu? E aqui tá a fórmula do CAPM, aqui não é ativo nenhum, tá? Eu só mudei os valores para poder ilustrar. É isso, tá? Aqui com Petrobras não funcionou, mas eu tinha testado com Petz, por exemplo. Cara, Petz deu, segundo as projeções de mercado aí, um valor esperado, um preço-alvo de 8,33 e ela me acusou um preço teto aqui de 5,97, 5,98, alguma coisa assim. E o preço atual do ativo está 5,75. Então vai ter ativos que você está com preço teto aí, está dentro do range ou falta pouco para entrar, né? Aqui com Petrobras está um pouco longe, mas aí o que você pode fazer? Você não precisa comprar, você vai esperar. Na hora que ela entrar dentro do seu preço teto, se for um ativo que te interessa, se for um ativo que você já estudou e quer ter em carteira, aqui você está utilizando o modelo do CAPM
para poder fazer isso, tá? A gente colocando em prática os conhecimentos aí de economia que às vezes a gente estuda e não sabe para que serve. Beleza, pessoal? Espero que te ajude aí e te traga bons lucros e bons retornos no mercado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!